Há quase 2000 anos, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão que o aterrorizou e fascinou ao mesmo tempo. 4 cavaleiros. 4 cavalos de cores diferentes. 4 missões devastadoras, desencadeados um a um à medida que o cordeiro abre os primeiros 4 selos de um rolo misterioso. Cavalo branco, engano e conquista. Cavalo vermelho, guerra e derramamento de sangue. Cavalo preto, escassez e inflação. Cavalo amarelo, morte por espada, fome, pestilência e feras. Por 2000 anos, estudiosos debateram o significado desses 4 cavaleiros. Quando eles vêm, o que representam, se são simbólicos ou literais. Mas em 2026, quando você coloca a descrição de cada cavaleiro ao lado dos eventos do mundo, algo extraordinário acontece. A correspondência é precisa demais para ser ignorada. Hoje vamos abrir Apocalipse 6 e examinar cada um dos 4 cavaleiros com profundidade, o que a Bíblia diz que cada um representa, como os eventos de 2026 se conectam com cada descrição, e o que essa convergência significa para quem está prestando atenção. Fique até o final, porque o 4º cavaleiro é o mais aterrorizante e o mais urgente. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Apocalipse 6, 1, 2. O cordeiro abre o primeiro selo, um cavalo branco. Seu cavaleiro tem um arco, recebe uma coroa, e sai vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro é o mais debatido dos 4. E há 2 interpretações principais que precisamos examinar. A primeira interpretação, defendida por alguns estudiosos, é que o cavaleiro do cavalo branco representa Cristo ou o Evangelho. O argumento é que a cor branca simboliza pureza e vitória, e que a expansão do Evangelho precede os julgamentos. Mas a interpretação mais consistente com o contexto profético é que esse cavaleiro representa o anticristo, ou uma força de conquista e engano que precede os outros cavaleiros. Os argumentos são convincentes. Ele tem um arco, mas sem flechas, sugerindo conquista sem guerra aberta, engano em vez de força bruta. Recebe uma coroa, poder político. E o paralelo que Jesus traça em Mateus 24 conecta os 4 cavaleiros com o início das dores, sendo o primeiro associado a falsos cristos e engano. Em 2026, o mundo está imerso em uma crise de desinformação sem precedente. A inteligência artificial permite criar conteúdo falso, de uma escala e velocidade que nunca existiu antes. Narrativas que parecem verdadeiras, mas são cuidadosamente construídas para enganar, dominam o debate público. E há uma busca desesperada por líderes que prometem soluções sem custo para problemas complexos. O cavaleiro do cavalo branco, a força do engano e da conquista através da aparência de poder, não poderia encontrar terreno mais fértil do que o mundo de 2026. E o próximo cavaleiro é ainda mais urgente. O segundo cavaleiro, cavalo vermelho, Apocalipse 6, 3, 4. O segundo selo é aberto, um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. E lhe é dada uma grande espada, tirar a paz da terra. É uma descrição cirúrgica e aterrorizante, não uma guerra específica. A paz da terra, o estado geral de coexistência pacífica entre nações e povos, sendo ativamente removida. Como se uma força fosse destampando caldeiras de conflito que existiam há décadas, e de repente todas explodem simultaneamente. Em 2026, o mundo está experimentando exatamente isso.
O conflito Israel-Irã. A guerra ainda em curso na Ucrânia. As tensões crescentes no Mar do Sul da China. Instabilidade em múltiplas regiões da África. O ressurgimento de conflitos étnico-religiosos em regiões que haviam alcançado décadas de relativa estabilidade. A paz da Terra está sendo ativamente removida, em escala e intensidade sem precedente na história recente. O terceiro cavaleiro, cavalo preto. Apocalipse 6, 5, 6. O terceiro selo, um cavalo preto. Seu cavaleiro tem uma balança na mão, e uma voz anuncia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. É a descrição de escassez econômica e inflação severa. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho, e com ele, apenas uma medida de trigo, o suficiente para alimentar uma pessoa por um dia. Nada sobra. E a voz acrescenta: e não danifiques o azeite e o vinho. Os itens de luxo são preservados. O básico, o pão de cada dia, fica inacessível para quem trabalha um dia inteiro. É a descrição de uma crise que atinge principalmente os mais vulneráveis, enquanto a riqueza dos poucos permanece intacta. Crise alimentar global. Inflação que corrói o poder de compra dos mais pobres. Desigualdade crescente entre os que têm muito e os que lutam para ter o suficiente. O terceiro cavaleiro não é difícil de reconhecer em 2026. Há quase 2000 anos, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão que o aterrorizou e fascinou ao mesmo tempo. 4 cavaleiros. 4 cavalos de cores diferentes, 4 missões devastadoras, desencadeados um a um à medida que o cordeiro abre os primeiros 4 selos de um rolo misterioso. Cavalo branco, engano e conquista. Cavalo vermelho, guerra e derramamento de sangue. Cavalo preto, escassez e inflação. Cavalo amarelo, morte por espada, fome, pestilência e feras. Por 2000 anos, estudiosos debateram o significado desses 4 cavaleiros. Quando eles vêm, o que representam, se são simbólicos ou literais. Mas em 2026, quando você coloca a descrição de cada cavaleiro ao lado dos eventos do mundo, algo extraordinário acontece. A correspondência é precisa demais para ser ignorada. Hoje vamos abrir Apocalipse 6 e examinar cada um dos 4 cavaleiros com profundidade, o que a Bíblia diz que cada um representa, como os eventos de 2026 se conectam com cada descrição, e o que essa convergência significa para quem está prestando atenção. Fique até o final, porque o 4º cavaleiro é o mais aterrorizante e o mais urgente. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Esta é a pergunta que divide os estudiosos e merece uma resposta honesta. Existem 3 posições principais sobre quando os 4 cavaleiros operam. A posição historicista defende que os cavaleiros representam forças que operam ao longo de toda a história da Igreja, desde o 1º século até o fim dos tempos. Cada cavaleiro representa um tipo de força que está sempre presente em diferentes intensidades. A posição preterista defende que os eventos de Apocalipse 6 já se cumpriram, especificamente nos eventos da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A posição futurista, que é a mais consistente com a estrutura narrativa de Apocalipse, defende que os 4 cavaleiros são eventos específicos que ocorrerão durante a grande tribulação após o arrebatamento da Igreja. Os selos são abertos pelo Cordeiro
durante um período específico da história futura. Minha posição é futurista. Os cavaleiros, em sua forma plena e literal, pertencem ao período da tribulação. O que estamos vendo em 2026 não são os cavaleiros em ação, são os precursores, os ensaios, as forças que estão crescendo e se fortalecendo agora, para que quando a restrição sobrenatural for removida após o arrebatamento, elas se manifestem em sua plenitude devastadora. O que vemos hoje é o mundo sendo preparado para receber os cavaleiros, não os cavaleiros em si. E essa distinção tem uma implicação prática muito importante para você. Os 4 cavaleiros são uma das imagens mais perturbadoras de todo o Apocalipse, e é tentador ler esse capítulo apenas como terror profético, como uma lista de calamidades que vêm. Mas há algo mais profundo acontecendo em Apocalipse 6, que a maioria das leituras perde. Os selos são abertos pelo Cordeiro, não pelo diabo, não pelo anticristo, pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo glorificado. Isso significa que os julgamentos dos cavaleiros não são acidentes da história, nem apenas resultado das escolhas humanas. São a resposta soberana de Deus a um mundo que rejeitou a graça. E há algo ainda mais extraordinário. O 5º selo, que se segue aos 4 cavaleiros, revela almas debaixo do altar clamando por justiça, e Deus as responde com vestes brancas e instrução para esperar um pouco mais. Os julgamentos dos cavaleiros são o contexto em que Deus ainda está alcançando pessoas. Mesmo durante os eventos mais devastadores da tribulação, Deus continua salvando. Os mártires do 5º selo são pessoas que vieram à fé durante o período mais escuro da história humana. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não envia os cavaleiros como vingança, os envia como últimos chamados, oportunidades de reconhecer que o caminho da humanidade sem Deus leva à destruição, e de voltar. A tribulação não é o fim da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus em sua forma mais intensa e urgente. Os 4 cavaleiros vêm. Isso não é questão de se, é questão de quando. Mas aqui está o que o estudo dos cavaleiros deixa absolutamente claro. Quem pertence ao Cordeiro não estará aqui quando eles chegarem em sua plenitude. O arrebatamento precede a tribulação. Os selos são abertos depois que a igreja parte. Isso significa que os cavaleiros, em sua forma devastadora e completa, não são uma ameaça para quem pertence ao Cordeiro. São uma realidade que o mundo enfrentará depois. O que os cavaleiros são para o crente hoje é urgência. Urgência de compartilhar. Urgência de alcançar. Urgência de não desperdiçar o tempo que resta em coisas que não importarão quando o Cordeiro abrir o primeiro selo. Os ensaios que vemos em 2026 deveriam nos mover. Não para o bunker, para o campo missionário. Não para a ansiedade, para a ação. Cada evento que se aproxima da descrição dos cavaleiros é mais um sinal de que o tempo está se comprimindo e que a janela de graça, dentro da qual as pessoas ainda podem entrar sem passar pela tribulação, está se estreitando. Os cavaleiros estão chegando. O Cordeiro voltará antes. E entre agora e então, há pessoas que você conhece que precisam ouvir isso. Novo vídeo amanhã às 19 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque continuamos desvendando as linhas do Apocalipse. Uma profecia de cada vez.